Meus queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir neste Evangelho como Jesus entra novamente na controvérsia com os fariseus. Os fariseus não querem abrir seus olhos. E se eles não querem abrir seus olhos, muito menos o coração. Porque sabem que abrindo seus olhos e abrindo seu coração, eles reconhecerão as obras de Jesus pelo bem da humanidade. E eles não querem reconhecer Jesus como Messias. Eles são homens arrogantes. E vocês sabem, meus irmãos, que a arrogância impede de reconhecerem a bondade praticada por Jesus. A arrogância é como o mau hálito. Todos o percebem, exceto quem dele padece. Os fariseus se preocupam com o próprio prestígio. Os fariseus se preocupam com o próprio poder. E por isso eles querem derrubar Jesus de qualquer jeito, de qualquer modo. Porque não admitem a existência de rivais. Isto é muito importante. O Evangelho de hoje diz o evangelista: para pôr prova a Jesus, os fariseus pediram-lhe um sinal. Para pôr a prova a Jesus. Que sinal eles querem? Que sinal dos seus os fariseus estão querendo? Para o evangelista Marcos, o termo sinal significa uma manifestação de caráter apocalíptico, um evento apocalíptico ligado à vinda final do Filho do Homem. Dentro desse sentido, meus irmãos, o termo sinal que os fariseus pedem é diferente daquele sinal de São Paulo e do evangelista João, no qual se manifesta toda a sua teologia sobre os sinais realizados por Jesus. Temos que fazer a diferença entre os sinais. Este sinal que Marcos está colocando no seu evangelho é outro tipo de sinal. E segundo, os fariseus, Jesus deve oferecer provas. Ele tem que oferecer provas de suas pretensões, de ser o profeta esperado, ou de ser o Messias sonhado. Vamos, Jesus, queremos que nos mostre um sinal do céu que você é um profeta, que você é o Messias, que você é alguém do céu. Quando reclamam um sinal do céu, os fariseus exigem que Deus desça diretamente numa prova, a prova de Jesus, a prova em Jesus. Tudo isso quer mostrar que estes homens não acreditam. Mostra a incredulidade dos fariseus. Porque quem acredita não precisa de sinal. Quem acredita não vai à procura de manifestações extraordinárias para crer. Na verdade, Jesus já lhes tinha dado um sinal. Jesus já lhe tinha dado um sinal a estes fariseus quando ele expulsou demônios. Todas as obras de Jesus mostravam
que nele se cumpriu aquilo que foi anunciado pelo profeta Isaías. E o que anunciou o profeta Isaías sobre o Messias? Sobre os paralíticos, sobre os surdos, sobre os mudos. O profeta diz que eles seriam curados e os mortos ressuscitariam. Jesus não curou paralíticos, surdos, mudos? Jesus não ressuscitou mortos? Não teve ele sinais? O maior sinal da presença de Deus, meus irmãos, no homem e na mulher, com certeza, consiste no amor que se doa para todos e para o bem de todos. Vou repetir para você. Você quer perceber um sinal que Deus está conosco? Que Deus está entre nós? Veja o amor. A presença de que Deus está em você, em nós, é o amor. O amor que se doa, não se vende, nem se compra. Um amor que se doa para o bem de todos. Pensa, reflete. Eu estou transmitindo esse amor? Por outro lado, meus irmãos, a tentação dos fariseus, uma tentação contra Jesus, nos lembra as tentações que o próprio Jesus sofreu no deserto, que vamos ver aqui, daqui a pouco, no início da Quaresma. As tentações que Jesus sofreu no deserto, no qual o demônio propõe a Jesus outro caminho que não é o caminho do amor. O amor que se doa a fim de salvar os homens. Perceba, meu irmão, minha irmã, isto que é muito claro. Jesus, com seu amor, manifesta a presença de Deus, seu amor doado. E o demônio e os fariseus querem que Jesus manifeste outro caminho desse amor. A tentação do amor-poder. Amar o poder. E você sabe que quem pretende poder, quem tem esta tentação de poder, pretende corromper o melhor que existe para atrair o pior. Diante da incredulidade dos fariseus, Jesus fica indignado. E como Jesus mostra sua indignação? O evangelista Marcos usa a seguinte expressão: suspirando profundamente em seu espírito. Jesus disse: por que esta geração procura um sinal? O que significa suspirando profundamente? Esta expressão suspirando profundamente em Marcos expressa uma grande pena, uma grande tristeza. Jesus sente pena, tristeza profunda. Esta atitude de Jesus é a contrariedade baseada no dom do Espírito que o une a Deus. O Espírito alegra, o Espírito não entristece. Existem coisas no mundo que entristecem a Jesus. Existem coisas no mundo que fazem Jesus sentir pena. Também Jesus usa esta expressão no evangelista Marcos: esta geração.
No Novo Testamento a expressão esta geração quer dizer um juízo negativo. Um juízo negativo. Mas no Antigo Testamento a palavra esta geração é um termo de condenação, que faz alusão à geração do deserto. Aquela geração do deserto, lembrem, que contestou a Deus, que pôs Deus à prova, reclamando sempre de novas provas, protestavam, resmungavam, mostra teu poder divino. E o Senhor fez chover o maná do céu. Lembrem, no Antigo Testamento, o poder de Deus, meus irmãos, não se manifesta através de exibicionismo. Deus é grande, Deus tem poder, mas Ele não o mostra como as pessoas querem. Deus o mostra seu poder através da simplicidade. Numa manjedoura, por exemplo, uma criança nasceu numa manjedoura, que coisa simples, que amor terno, que amor puro. Jesus mostra seu poder através do amor entre nós, do amor entre as pessoas. E vocês sabem, como já falamos anteriormente, que a simplicidade não faz barulho, não grita. Para Deus, meus irmãos, tudo é simples. E para os simples, tudo é divino. Fica com essa. Para Deus, tudo é simples. E para os simples, para os humildes, tudo é divino. Em verdade vos digo, a esta geração nenhum sinal será dado. É a primeira vez que Jesus fala duro. Em verdade, eu asseguro, escuta-se a voz do juiz que condena. Não será dado nenhum sinal. Jesus, nosso Mestre e Senhor, sempre recusa sinais que possam ser interpretados apenas como atos de exibicionismo. Jesus não se exhibe, porque os atos exibicionistas são impedidos por quem não tem fé. Os atos de quem se exhibe são pedidos pelos que não têm fé, ou seja, pelos que não acreditam. De novo, eu penso em tantos irmãos que só acreditam se verem, como Santo Tomé. Felizes os que acreditam sem terem visto, disse o Senhor. Existem muitas pessoas que só acreditam em Jesus se vem um milagre, um sinal grande. Cuidado, isso não é de Deus, isso é do demônio. Do demônio que tentou Jesus a se exibir. Se você é o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, o Senhor vai mandar seus anjos. Exibicionismo. Jesus sempre recusa sinais que possam ser interpretados como exibicionistas. Quando buscamos outro sinal, como o sinal dos fariseus, é prova de que vivemos ainda na imaturidade da fé. Quantos anos você já tem de cristianismo e ainda você procura sinais? Ainda você procura prova? Se você ainda procura prova, se você ainda procura sinais,
esse é um sinal que você vive uma imaturidade da fé. Ou seja, incredulidade. Porque ainda precisamos de muletas para poder nos mover. Os milagres, meus irmãos, os milagres que acontecem, são presente de Deus para nós. E faz com que a gente acredite. Mas não podem ser manipulados. Os milagres não podem ser manipulados. Você não pode forçar o milagre. Que para com esse negócio de você querer mostrar poder com milagres para mover a fé das pessoas. Jesus quer que nós mesmos sejamos esse sinal. Você pode ser um sinal, você é um sinal da presença de Deus, por meio de que? Das boas obras, meu irmão, daquilo de bom que você faz. Já esse é um grande milagre. As boas obras que fazemos são provas da nossa união com Cristo. E por isso, as boas obras sempre apontam para Cristo. Porque fazemos tudo no Espírito do Senhor. Tudo que não seja bom em obras não vem de Deus. Os milagres supõem uma fé básica, mas nossa verdadeira fé não depende de milagres. Ou sim, tu me vas dizer a mim que a tua fé depende de milagres? Os milagres supõem uma fé básica, o básico, mas não me diga que a tua fé depende de milagres. Porque sabemos que Deus nos ama e cremos no seu amor. Nós cremos no seu amor. A consciência plena do amor de Deus por nós é grande. E você sabe qual é o maior milagre? O amor que Deus tem por ti. Aí eu quero ver. Existe maior milagre do que isso? O grande milagre do amor que Deus tem por nós. Todos os dias. Deus te ama não só ontem, porque você veio na missa. Deus te ama todos os dias, diariamente. O amor nos tranquiliza. O amor nos serena. O amor nos faz crescer como filhos e filhas de Deus. E como consequência desse amor que nos deixa sereno, que nos tranquiliza, que nos faz crescer, o amor desse Deus a quem nós adoramos nos faz mais humanos, nos faz mais irmãos. Pensa isto, reflete isto. Os fariseus pedem a Jesus um sinal ou uma prova do céu para comprovar o seu poder, a sua messianidade, esquecendo-se da prova que está tão perto deles. Quem é a prova? O próprio Jesus. É preciso dirigir o nosso olhar, meus irmãos, em duas direções. A primeira direção é para cima, ou seja, para o céu e para a terra. Para cima e para baixo, para o céu e para a terra simultaneamente. Para olhar o céu é olhar para Deus. Dirigem todas as coisas. Isto significa reconhecer nele a fonte de tudo que dele saiu, de tudo de bom,
para o mundo. Por isso você olha para cima, porque tudo vem dele. Tudo foi criado por ele, e nele tudo existe. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Disse João, nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Olhar para a terra, então, agora, é olhar para a obra de Deus. Olhar para o Criador, para cima, e para baixo, para a terra, olhar a criação. Antes de qualquer um ter nascido, antes de você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esta meditação, ter nascido, já existiu a terra, já existia o universo, e você não existia, e eu não existia. Vivemos realmente num mundo de gratuidade, e por isso no mundo do amor divino, tudo é graça. Justamente, a maior prova de que Deus nos ama consiste em que, sendo nós pecadores, Ele nos enviou seu próprio Filho. Seu próprio Filho, Jesus, que entregou sua vida para nos libertar da morte e da escravidão, a escravidão do pecado. Deus nos ama. Deus é um Deus conosco. Deus não somente fez próximo de nós em Jesus Cristo. Não, Ele não somente se fez próximo, mas Ele colocou sua morada no meio de nós, para vivermos seus mandamentos. 10 mandamentos resumidos no amor fraterno, no amor dos irmãos. E é por isto, meus irmãos, que Jesus é o próprio retrato de Deus, porque Jesus ama até o fim. Jesus não ama até a metade. Jesus não ama até o início. Jesus ama totalmente até o fim. Ele perdoa. Ele faz todo mundo irmão. Ele ressuscita. Ele entrega a sua vida para o bem de todos. De todos. Jesus é o próprio retrato de Deus. Cada cristão, você, meu irmão, minha irmã que me escuta, devemos ser o próprio retrato de Jesus. Se Jesus é o retrato do Pai, nós somos o retrato do irmão maior, que é Jesus. O cristão, através do seu modo de viver, deve ser um sinal de Deus no mundo. Deus se reconhece na vida do homem, porque o homem é sua imagem e semelhança. O homem é sua imagem e semelhança. A vida do cristão deve brilhar. Tua vida deve brilhar, meu irmão, de tal modo que os outros percebam algo de Deus em ti, algo de Deus em nós. Eu me lembro de uma música que nós cantamos sempre na Quaresma, na Semana Santa: prova de amor maior não há que doar não é vender, não, que doar a vida pelo irmão. Esta é a maior prova de amor. Este é o maior milagre. Deus nos enviou seu próprio Filho, o qual se entregou toda a sua vida para nos libertar da morte, da escravidão do pecado. E é isto que nós celebramos em cada missa.
em cada Eucaristia. Deus nos ama. Deus é conosco. Se Deus está conosco, quem será contra nós? E quem pode nos separar do amor de Cristo? Nem a morte, nem a fome, nem os escândalos, nem a corrupção, nem o ódio pode nos separar do amor de Cristo. Deus não somente é próximo de nós, mas Deus faz sua morada em nós. Em nós. Meu querido irmão, você já percebeu que você é sacrário? Você é sacrário do Senhor? Ontem você com certeza comungou. E o Senhor mora em ti. E não somente em ti, mas em todos os que comungam com o Senhor. Por isso somos, eu coloquei uma palavra forte, somos desafiados a viver essa presença de Deus em nós. Por meio de Jesus, Ele faz sua morada em nós. Apesar disso, nossa vida de cristão constantemente está submetida. Somos submetidos a uma série de tentações. Com certeza você é tentado. Eu sou tentado. Somos todos tentados. Não quer dizer que pelo fato de Jesus morar em nós, de nós sermos sacrários, não somos tentados. Muito pelo contrário, seremos mais tentados ainda. E essas tentações que nós sofremos constantemente, devemos superá-las. Superar as tentações em uma só ação. Qual é a ação, Padre, para ajudar a superar as minhas tentações? Permanecendo no Senhor. Permanecer no Senhor. Não deixar de orar. Não deixar de jeito nenhum de se confessar. Não deixar de jeito nenhum de participar da missa. Não deixar de jeito nenhum de fazer o bem aos irmãos. Para que o mal não nos domine. Para que o mal não nos domine. Todos nós sabemos que nunca conhecemos Deus. Nunca vamos conhecer a Deus se não combatermos o mal. Quem não combate o mal não conhece Deus. Quem convive com o mal não conhece Deus. Quanto mais você tenta se purificar, nós nos tentamos purificar, mas nos aproximamos de Deus. E mais sofreremos tentações. Mais sofreremos tentações. Em outras palavras, meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esta meditação, nós precisamos estar conscientes de que apesar do Senhor habitar em nós, de que apesar do Senhor caminhar conosco, as provas jamais desaparecerão, nem da tua vida, nem da vida dos outros, como aconteceu com o próprio Jesus. O próprio Jesus foi tentado até a morte. Foi tentado também no Evangelho de hoje. Ser tentado é ser predileto de Deus, porque é sinal de que alguém está caminhando com o Senhor. Somente quem está na graça será tentado. Nossa vida está submetida
a uma série de tentações que, ao serem vencidas, sabem, ao serem vencidas pela força do Espírito Santo, nos tornaremos mais maduros na fé e mais humanos na convivência. Por isso é preciso que abramos nosso coração à sabedoria de Deus, para que a nossa atuação, eu falo assim, atuação como filhos e filhas de Deus, seja guiados pelos critérios do bem, critérios do amor, critérios da verdade, da solidariedade, da justiça, da honestidade e assim por diante. Nossa fé, meu irmão, minha irmã, não pode ser movida por qualquer vento. Vou repetir, e com isto finalizo. A tua fé não pode ser movida por qualquer vento.